gente, estamos ao vivo. Vão chegando aí, vão me dando um oi, me avisem se está tudo certo com a imagem, com o som. Me deem um ok para a gente começar aqui. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me responde aí, galera, se tá tudo certo. Só pra gente começar aqui, não perder muito tempo, não quero tomar muito tempo de vocês. Então, Mara, vamos lá. O pessoal já avisou aqui que tá tudo certo, tá tudo funcionando, a imagem tá ok, o som tá ok. Então é isso, vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Tô muito feliz de estar aqui hoje, lançando um curso que eu já deveria ter lançado há um tempo, porque é algo que é um assunto que as pessoas sempre me procuram para ouvir o que eu tenho a dizer sobre esse tema. E finalmente eu consegui colocar tudo o que eu aprendi, tudo o que eu estudei, todo o conhecimento que eu tenho sobre feminismo num curso que é bem completo, é bem rico de conteúdo. Passei um bom tempo elaborando esse curso, estruturando esse curso, as aulas, porque eu queria entregar o melhor conteúdo para vocês. E hoje eu conseguirei finalmente fazer isso. Então sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que eu preparei para vocês no curso. Tem muita coisa legal, tá muito, muito bacana mesmo. Não é por nada não, mas tá tudo muito maravilhoso. E, gente, eu queria começar aqui, porque eu sei que nas últimas semanas, muita gente me procurou, né? Muita gente chegou no meu perfil, muita gente nova por aqui, que não me conhece muito bem, que não deu tempo, né, de descobrir exatamente quem eu sou. Então, uma rápida introdução para quem chegou recentemente no meu perfil. Eu sou jornalista, comentarista de política, trabalho com comunicação desde sempre, desde o meu primeiro trabalho. Eu sempre comento isso aqui, que sempre fui comunicadora, então trabalho com comunicação desde o meu primeiro estágio na faculdade. Sou jornalista de formação, mas sempre trabalhei muito voltada para comunicação digital. Sempre foi o meu foco trabalhar com comunicação digital e também uma comunicação digital voltada para o marketing político. Há muitos anos eu escrevo sobre política na internet. Esse é um trabalho que eu fazia paralelamente a esse trabalho mais profissional. Eu comecei aqui com 17, 18 anos, não lembro exatamente, mas faz tempo, tem mais de 10 anos. E eu comecei compartilhando opiniões, né, posicionamentos, pensamentos que eu tinha sobre política, que é um assunto que sempre me interessou muito desde novinha, assim. Eu tinha, 14 anos e eu já gostava de conversar sobre política. Não entendia nada, né, mas eu gostava de falar sobre política. E comecei a escrever sobre política na internet lá no Twitter. Tudo começou no Twitter há muito tempo atrás. E as coisas foram ganhando uma proporção que eu nunca imaginei que ganharia. E hoje eu tô aqui, né? Então hoje eu tenho esse perfil onde eu falo com quase 400 mil pessoas. Você tem noção do tamanho desse público, né? É muita gente e a gente não tem muita noção estando desse lado, mas é muita gente. E eu tenho a oportunidade hoje de usar isso aqui como uma ferramenta para disseminar conhecimento, para incentivar as pessoas a buscarem conhecimento, a buscar as informações, a buscar conhecer a verdade, os fatos, né? E não cair, né? Incentivo essas pessoas a não caírem nessas narrativas que a gente vê o tempo inteiro por aí, sobre todos os assuntos, né? Desde a política e chegando inclusive no tema do nosso curso, que é o feminismo. Em 2019, eu comecei a falar um pouco mais sobre feminismo aqui no meu perfil. Já era um assunto que eu falava há um tempo no Facebook. Quem me acompanha desde essa época certamente vai lembrar dos meus textões que eu fazia no Facebook há muito tempo atrás. E por causa desse movimento que muita gente fez, né, vindo para o Instagram, migrando para o Instagram, onde a gente tem a possibilidade de produzir conteúdo muito mais dinâmico, né, de várias outras formas, em vários outros formatos, eu vim para cá e comecei a falar desse assunto aqui também.
Em 2019, né, eu trouxe esse tema para cá, mas eu já falava e já estudava o feminismo há muitos anos. Quando eu cheguei aqui, eu gravei esses stories, sem imaginar que isso aconteceria, esses stories viralizaram, né? Eles alcançaram um número absurdo de pessoas que eu nunca imaginei que pudesse alcançar. Então, esses stories que eu gravei já tem 500 mil de visualizações e é um número absurdo, né? Um número que, de fato, para mim era inalcançável, mas eu consegui. Por quê? Porque, de fato, existe uma demanda de muitas pessoas, e aí, quando eu falo muitas pessoas, é importante dizer que a grande maioria é mulher, né? Que entendiam muito pouco sobre o feminismo enquanto movimento político, enquanto filosofia, enquanto teoria política, mas via muito burburinho, né? Porque eu costumo dizer, inclusive eu falo bastante isso no curso, que o feminismo ele é um tema quase que onipresente, né? Se vocês forem parar para observar com um pouco mais de cuidado, vocês vão ver que o feminismo ele está presente em todos os lugares. Para onde quer que você olhe, você vai ver o feminismo. Só que muitas vezes a gente não sabe que aquilo ali é feminismo, porque esse tema é colocado de maneira muito sutil. Então, onde o feminismo está e a gente não percebe? Nas séries, nas novelas, nas propagandas, né, nas revistas femininas. As revistas femininas hoje, basicamente, são uma cartilha do movimento feminista, né? Então, a gente é bombardeado o tempo inteiro por informações, né, que são sempre ali meio que manipuladas ou que manipulam a gente a passar a enxergar o feminismo sem saber exatamente que aquilo ali é feminismo. Vocês conseguem me entender? Então a gente vai assistir uma novela hoje e o feminismo tá lá. A gente vai assistir uma série e o feminismo tá lá. Então as pessoas começaram a perceber que existia uma grande necessidade de se falar sobre o feminismo, só que sem ser endossando o tema, né? Sem ser endossando o movimento. Porque muita gente percebeu que as coisas não eram exatamente como colocavam, né? Então, a gente começou a perceber a partir dos movimentos sociais que as feministas encabeçaram, que muita coisa ali não batia. Então, você vai checar os fatos com a narrativa e você vê que há um confronto entre as duas coisas, que muitas coisas são excludentes. Por exemplo, quando o feminismo diz que abraça as mulheres, mas se a mulher em questão não for uma mulher que siga a cartilha do movimento feminista, ela não vai ser acolhida. Então, o que acontece? Acontece que muitas pessoas queriam conhecer um pouco desse outro lado, queriam entender se o feminismo era de fato aquilo. E quando eu gravei esses stories, que eu falei um pouco, né? Porque, como eu disse hoje mais cedo nos meus stories, o feminismo, os destaques que eu tenho aqui sobre feminismo, eles são a ponta do iceberg, né? Não tem 1% do que o feminismo de fato é ali, porque infelizmente não dá. O negócio aqui é um pouco mais delimitado, né? Aquilo foi uma série de histórias que eu gravei, então não tinha como desenvolver mais o tema. E as pessoas começaram a perceber que, por muito tempo, aquilo que elas achavam que o feminismo era, não era, né? Por muito tempo, elas foram enganadas. Então, vendeu-se uma propaganda, né? É tudo uma estratégia de marketing mesmo, de que o feminismo é simplesmente um movimento social que luta por direitos iguais. O feminismo é um movimento social que luta pela liberdade da mulher, né? Que luta por direitos iguais, que luta pela participação da mulher na política, pela participação da mulher no mercado de trabalho, que busca combater a desigualdade, que busca acabar com o patriarcado opressor e tudo mais. Tudo isso é muito bonito, né? Eu até conto no curso de um teste que eu vi no Instagram, no Instagram não, desculpa, que eu vi num desses sites feministas aí, e era um teste que você fazia para descobrir se você era ou não feminista. E, obviamente, o teste era muito curioso, porque as perguntas todas, elas eram completamente irreais, né? Se você for analisar do ponto de vista do que de fato é o feminismo. As perguntas eram: você é contra a violência, né? Você é contra os homens serem violentos com as mulheres, os homens agredirem as mulheres? Você é contra as mulheres sofrerem preconceito? Você é a favor das mulheres terem os mesmos direitos civis que os homens e tudo mais?
E eu falei, bom, se o feminismo é isso aqui, então, obviamente, eu sou feminista. E, obviamente, todas as pessoas que estão aqui assistindo, né, interessadas nesse assunto, também são feministas, né? Então, o mundo todo é feminismo. Se o feminismo é isso aqui. Só que, se você faz uma leitura um pouquinho só mais profunda sobre o feminismo, você se depara com uma realidade que não foi exposta a você anteriormente, né? Uma realidade que você não conheceu, que não te apresentaram. Porque tudo o que dizem sobre feminismo é um movimento que luta pelas mulheres. E aí, quando você para, de fato, tentar entender o que é o feminismo, quando você para ler as autoras, né, as teóricas do pensamento feminista, que são, de fato, o pilar desse movimento, você começa a pensar, mas isso aqui talvez eu não concorde tanto, isso aqui talvez não seja exatamente uma coisa que tenha afinidade com os meus valores, né? E é muito curioso, porque ainda hoje, por mais que a gente viva num mundo onde existe um acesso quase que restrito à informação, muitas pessoas se deixam levar se deixam levar nessa onda, né? Se deixam levar a respeito do que é o feminismo. Então, muitas pessoas acabam não fazendo esse movimento de buscar conhecer um pouco mais. E aí compram a propaganda. E no que compram a propaganda, você vira refém daquilo. Porque você vai endossar, você vai repetir, você vai reproduzir um discurso e um comportamento que você não conhece a origem, que você não sabe de onde veio, né? Então, é muito importante mesmo que vocês conheçam aquilo que vocês defendem. Da mesma forma que é muito importante que vocês conheçam aquilo que vocês repudiam. Eu sempre falo isso aqui, eu faço questão de repetir nessa live para 6.000 pessoas que estão aqui me assistindo agora, ao vivo. Você não tem como saber se você ama muito uma coisa ou se você odeia muito uma coisa se você não conhece. Você não tem como saber. E foi justamente por isso que eu busquei quis entender o que era o feminismo. Porque lá atrás, né, quando eu tinha 17, 18 anos e eu comecei a escrever sobre política na internet, o meu posicionamento era oposto ao posicionamento que eu tenho hoje. Eu era uma militante de esquerda, todo mundo que está aqui sabe disso. Eu era uma militante de esquerda, eu era petista, eu endossava todo o discurso progressista sem saber o que eu estava fazendo. Até que em determinado momento eu fui confrontada por um amigo e falei, bom, eu acho que eu preciso estudar, eu acho que eu preciso conhecer esse assunto antes de sair repetindo, porque eu estou fazendo papel de trouxa, né? Se alguém me confrontar aqui, se alguém quiser debater comigo, eu não sei o que falar. Eu vou ficar repetindo frase pronta, frase de efeito, que nem um papagaio. Então, nesse momento, eu percebi que era uma necessidade conhecer aquilo, não só que eu defendia, mas também aquilo que eu dizia repudiar. Porque enquanto eu tinha esse posicionamento progressista de esquerda, eu apontava o dedo para criticar todo mundo que não era, né? Para dizer que os conservadores eram isso e aquilo, sem fazer a menor ideia do que eu estava falando. Então, é muito importante, sim, que antes da gente levantar uma bandeira, antes da gente abraçar uma causa, antes da gente se intitular alguma coisa, a gente saiba o que está fazendo, a gente saiba o que está falando. Porque senão a gente só reproduz discurso, só reproduz comportamento, só reproduz ideias que, se formos parar para analisar, a gente vai ver que nem concorda. Foi o meu caso. Enquanto progressista, eu achava que tinha obrigação, eu achava que eu tinha o dever, né, de ser feminista. Eu pensava que o feminismo ele era algo muitíssimo importante para a libertação, para a emancipação feminina. E aí, algumas coisas me incomodavam, mas mesmo assim, apesar de nunca ter sido feminista, nunca ter chegado a me intitular como feminista, eu achava que tinha esse dever. Eu achava que era uma causa legítima, uma causa justa, lutar pelas mulheres e tudo mais. Só que, a partir do momento que eu comecei a perceber que algumas coisas não se encaixavam, comecei a perceber algumas incoerências aqui e ali, eu falei, bom, talvez seja a hora, né, de parar de ficar repetindo o discurso pronto e tentar entender o que é isso aqui. E quando eu fiz esse movimento, que é o que eu incentivo vocês aqui todos os dias a fazerem, aí eu descobri que não, que tudo aquilo que o feminismo dizia, que tudo aquilo que o feminismo pregava, não tinha absolutamente nada a ver com os meus valores e com os meus princípios.
absolutamente nada a ver. Conhecendo o feminismo mais a fundo, eu cheguei em outros temas. Eu cheguei na questão do aborto, eu cheguei na questão da ideologia de gênero, eu cheguei na questão da revolução sexual e eu cheguei principalmente numa pauta que é muito importante e que muita gente desconhece, mas que é o que eu digo não, né? Mas o que é claro, isso é um fato, é o objetivo final do movimento feminista, a destruição da família. E quando eu percebi que o feminismo se tratava disso, quando eu percebi que o feminismo representava um buraco muito mais profundo, um poço muito mais profundo, ali eu vi que não era bem aquilo ali que eu queria defender, que não era bem aquilo que eu queria abraçar, não era aquele movimento que eu queria fazer parte, né? Então, o que eu queria conversar com vocês aqui era isso, era explicar para vocês que há uma necessidade da gente procurar conhecer aquilo que a gente defende e também procurar conhecer aquilo que a gente não defende, aquilo que a gente repudia, aquilo que a gente diz que odeia, né? Eu brinco aqui no meu Instagram que muita gente repete, né? Fascista, genocida e vários outros nomes e que viraram apelido, né? Viraram adjetivo, mas que as pessoas não fazem a menor ideia do que são, do que eles representam. E é muito importante conhecer. Então o feminismo é mais um desses temas cabeludos que a gente não conhece muito bem e repete porque acredita sim, acredita fielmente que se trata apenas de um movimento que é bom para as mulheres. Tem uma coisa muito importante sobre o feminismo que muita gente desconhece. Quando eu gravei esses stories aqui no meu Instagram sobre o movimento, né, e aí eu falei do como se deu, né, como o movimento feminista surgiu, qual a origem e tudo mais, muita gente ficou completamente chocada porque percebeu já ali no início que existia sim uma afinidade política, ideológica com a esquerda, né, com o pensamento marxista-socialista. E o feminismo, na verdade, ele vem daí, ele surge daí, né? Existem estudiosos, né, historiadores, teóricos que discorrem sobre o feminismo, que dizem que o feminismo ele tem 3 ondas, né? Que todo mundo aqui sabe. A primeira onda, que é a onda das sufragistas, a segunda onda e a terceira onda. E hoje já se fala numa 4ª onda, que é a onda conhecida como a onda hashtag, né? A onda do feminismo virtual. Mas existem outros teóricos do pensamento feminista que já dizem que não é bem por aí, que o feminismo ele surgiu muito antes, né? Que o feminismo ele vem ali já mostrando as suas asinhas, colocando as suas asinhas de fora, plantando sementinhas para o que veio surgir lá no século XVIII, desde o século XIV. Então a gente tem nomes, né, que são muito importantes para a gente entender esse primeiro momento, que é o momento chamado proto-feminismo, ou seja, é o momento que antecede o feminismo de fato, né? E um desses nomes, que certamente vocês conhecem, né, é Mary Wollstonecraft. Vou falar sobre ela no curso, vou falar sobre várias outras, mas alguns teóricos já começam a dizer que o feminismo vem muito antes. Então a gente percebe, conhecendo o feminismo, buscando entender o feminismo, que é uma coisa que há muito tempo já vem sendo colocada no imaginário das pessoas. Então, se hoje as coisas estão como estão, as coisas acontecem como elas acontecem, é porque existe todo um processo anterior que foi trabalhado, né? Existem centenas e centenas de anos, né? Séculos e séculos aí que o feminismo vem se consolidando na sociedade, vem sendo colocado como uma pauta urgente e necessária. Então, a gente tem as 4 ondas do movimento feminista, né, que são as principais ondas, as 3 principais ondas, e aí já se fala numa 4ª, obviamente, mas é muito curioso porque, apesar desse estudo, né, um pouco mais profundo que é necessário a gente fazer para poder entender o que é o feminismo, se você parar para ler brevemente, se você parar agora para pesquisar no Google o que é feminismo, é muito difícil que nas 10 primeiras páginas você encontre alguma informação
sobre o feminismo ser, digamos que, um movimento social que vem da esquerda e existe para a esquerda, para mulheres de esquerda, né? Um movimento social que tem um objetivo político, né? Uma finalidade política. É muito difícil que você encontre isso. O que você vai encontrar no Google, se você parar agora para pesquisar o que é feminismo, são definições muito rasas, muito simplistas, né? São definições superficiais sobre o movimento. Mas se você ainda vai um pouquinho mais fundo, você vai ler, por exemplo, o Dicionário de Política do Norberto Bobbio, você vai encontrar uma definição um pouco mais completa, mas que repete a mesma coisa. O feminismo é um movimento, né, e um conjunto de teorias que tem em vista a libertação da mulher. Então, sempre é algo nesse sentido. Aí você vai pegar o Dicionário de Filosofia, do Abaiano. É um movimento de emancipação e libertação das mulheres, que tem a sua origem estritamente relacionada à emergência da Revolução Francesa. Aí você pega lá a definição de Simone de Beauvoir, que é uma grande teórica do pensamento feminista. E aí ela vai dizer que o feminismo é um modo de viver individualmente e de lutar coletivamente. Aí você vai ver o que disse uma outra feminista, que já é aqui uma pessoa mais atual, né, uma feminista contemporânea, a Chimamanda, e ela fala que feminista é a pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Ou seja, em todas essas definições, por mais que exista uma ou outra diferença de conceito, no fundo, todas elas dizem a mesma coisa. O feminismo é um movimento que luta pelas mulheres. E aí a gente cai nessa cilada de acreditar de fato que é isso. Se tá no Google, então é verdade, né? Se tá na internet, então é verdade. A gente sempre se rende a isso por uma questão de conveniência, por uma questão de comodismo mesmo, né? Não quero perder meu tempo procurando isso aí. Mas o negócio é muito mais importante no sentido de que a gente precisa também, e aqui eu falo especialmente com pessoas que são mães e pais, né? Que têm filhos, é muito importante você parar para pesquisar e entender esse conteúdo, porque você precisa passar isso para os seus filhos. Você precisa ter condições, você precisa ter argumentos, você precisa ter bagagem intelectual, conhecimento para poder educar os seus filhos em relação a esse e a outros temas. Aqui a gente está falando de feminismo, mas isso se estende a tudo na vida, né? Isso se estende a todos os assuntos. Educação a gente dá em casa, né? E aí, o que acontece? Se você não faz isso, se você é pai, é mãe, e você não faz isso, se você é responsável, né, pela educação de alguém e você não faz esse movimento de procurar conhecer os assuntos para passar aquelas informações a partir dos valores e dos princípios que você tem, você está abrindo caminho para que outras pessoas façam. Isso é um fato. Então você não explica para os seus filhos, você não explica o que é aquilo ali de fato, como aquilo ali surgiu, o que é que aquilo ali representa, e aí vem um professor militante, ou vem um amiguinho militante, ou vem qualquer outra pessoa que vai fazer esse trabalho, que vai assumir essa função de explicar para os seus filhos o que é o feminismo, o que é ideologia de gênero, o que é o aborto, o que é o fascismo, o que é a política, entendeu? Então é muito importante que vocês conheçam esse assunto, não só para o conhecimento individual de cada um, mas para que vocês possam repassar isso para as outras pessoas, né? Para que vocês possam transmitir esse conhecimento. Quando eu gravei esses stories em 2019 sobre feminismo, ali, a partir da repercussão que esses stories tiveram, eu percebi que eu tinha uma missão, né? Sem querer fazer esse papo aqui, né? Eu tenho uma missão, não é isso. Mas eu vi que realmente existia um trabalho que precisava ser feito. E graças a Deus eu não sou a única. Eu não levo esse trabalho nas costas sozinha. Existem centenas de outras mulheres aqui no Instagram que fazem um trabalho excelente. Centenas de outras mulheres que todos os dias estão aqui produzindo conteúdo, falando sobre feminismo, apresentando os fatos e sobre outros temas também. Graças a Deus é uma luta que eu não estou lutando sozinha. Tem muita gente fazendo isso aqui também. E é muito bom a gente saber que é um trabalho de equipe, né? Digamos assim. Só que, de todo modo, ali eu percebi que existia, sim, um trabalho a ser feito. Que existia, sim, uma contribuição a ser dada. E eu precisava fazer isso. Então, desde aquele primeiro momento onde eu sentei, gravei esses stories e falei sobre feminismo, eu venho tocando nesse assunto aqui no meu Instagram todos os dias.
todos os dias. Eu já falava sobre isso há um tempo, eu já estudava o feminismo, mas desde então, desde esse dia em que eu comecei a falar sobre feminismo aqui, e eu percebi o feedback, eu percebi o retorno das pessoas, eu entendi que eu precisaria fazer muito mais, eu precisaria falar muito mais sobre isso. Então, todos os dias, aqui no meu Instagram, eu falo sobre feminismo, todos os dias eu trago esse tema de alguma forma ou de outra, porque eu sei que é muito importante. Eu sei que é muito urgente, além de importante, é muito urgente, né? A gente entender o que é isso, entender o que é isso. A gente, vez em quando, tá vivendo aqui as nossas vidas, a gente tá, sei lá, assistindo um negócio, descobre que tem uma polêmica, e aí a gente fica completamente perdido, sem saber o que aquilo quer dizer, o que aquilo representa. Ai, você viu que saiu uma reportagem ontem numa revista médica aí falando que mulheres não existem, que agora são pessoas com vagina? Vocês devem ter visto essa polêmica ontem. E aí você vê um negócio como esse, e como é que você argumenta? Como é que você rebate? Se você não sabe nem de onde vem isso, se você não sabe nem de que aquilo se trata, entendeu? É que nem você ir na C&A, comprar uma camisa escrito Girl Power e não fazer a menor ideia de onde vem isso, não fazer a menor ideia de que isso é um símbolo do movimento feminista. Então é muito importante, gente, de verdade, a gente conhecer o feminismo e conhecer todas as outras coisas que a gente diz que precisa, que a gente acredita que tem importância, que a gente sabe que tem importância e que a gente está aqui todos os dias. São assuntos que estão na ordem do dia, são assuntos que estão na mesa para a gente debater o tempo inteiro. E a gente precisa saber fazer isso. Quando eu falo sobre feminismo aqui, uma das coisas que eu mais ouço, na verdade, uma das coisas que eu mais leio, né, em retorno, né, um retorno que as pessoas me dão é: Mari, eu tenho muita dificuldade de achar as informações reais, né, de encontrar a verdadeira história do feminismo. Quando eu fiz os stories em 2019, eu falei para o pessoal o seguinte: não acreditem em mim, não confiem no que eu estou dizendo, porque eu não quero ser para vocês mais uma pessoa que vocês vão olhar o que eu disse e vão sair reproduzindo. Eu não quero que vocês acreditem. Eu quero que vocês peguem as informações que eu dei e saiam pesquisando. Eu quero que vocês assumam essa responsabilidade individual de pesquisar, de procurar, de buscar conhecer o tema. Eu quero que vocês façam isso. E eu lembro que eu citei um episódio muito marcante do movimento feminista que muita gente não conhecia. Inclusive, centenas de mulheres feministas, que se intitulavam feministas, vieram até mim e disseram: Mari, eu não fazia ideia que isso tinha acontecido. Falei para o pessoal: pesquisem sobre o movimento da pluma branca. Quando vocês saírem daqui, vocês vão pesquisar também, que eu sei que vocês vão ficar tudo curiosos, mas vai ter lá no curso. Então eu falei para o pessoal: pesquisem sobre o movimento da pluma branca. Muita gente falou: meu Deus, mas o que é isso? Eu não faço ideia. E depois a galera toda voltou e falou assim: Mari, eu tô chocado. Não sabia. Eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido. Eu não fazia ideia de que isso existia. Eu não sabia. Eu estava aqui defendendo uma coisa que eu não conhecia. Eu recebi um feedback de muitas mulheres que eram feministas ferrenhas, sabe? Militantes, que estavam na rua em manifestação, que estavam na rua participando de movimento. Eu recebi muito feedback. E essas mulheres chegaram para mim e disseram: Mari, eu estou constrangida de ter, por tanto tempo, defendido um movimento que eu não conhecia, defendido uma ideologia que eu não conhecia. Porque é isso que o feminismo é, no final das contas. É uma ideologia, é um movimento que tem objetivos políticos. Quando o feminismo diz que você é importante para ele, você, mulher, é importante para ele, o que ele está dizendo é: você é importante para mim porque você é uma ferramenta para que eu consiga alcançar os meus objetivos políticos. Porque, no final das contas, é isso que o feminismo é. O feminismo é um braço político da esquerda. É um braço formado ali por um grupo. Existe uma elite feminista, né, que eu falo sobre isso no curso também. Existe uma elite feminista e existem os movimentos feministas sociais espalhados pelo mundo. E o feminismo, como teoria política, ele é um braço, né, um braço muito forte do progressismo, ele é um braço muito forte da esquerda. Só que muita gente acha que não. Muita gente não faz ideia
de que é assim que as coisas funcionam. Muita gente acha, inclusive, que feminismo e política não são coisas que caminham juntos, que caminham lado a lado, mas eles são. O feminismo é política, né? É política. E aí, quando você para ler as autoras feministas, quando você para ler essas mulheres que formaram o pensamento feminista ao longo de todos esses séculos, aí você entende que realmente é isso. O grande problema é que isso não é apresentado. O grande problema é que isso não é colocado para as pessoas. O que fica é a superfície, como eu falei, é a ponta do iceberg. É justamente a propaganda. E é pela propaganda que a gente se deixa levar. E aí você vai dizer para mim, Mari, conheço muitas mulheres que são feministas, mas que, caramba, eu converso com essas mulheres e vejo que elas não têm nada a ver com o feminismo. Como é que pode? Por que elas defendem isso? Por que elas caíram nessa narrativa? Por que elas, né? E é, de fato, uma coisa muito comum, gente. Inclusive, eu falo aqui que existem mulheres de direita, né, que são feministas. Ai, mas como é que pode se o feminismo é um movimento coletivista e a direita não sei o que lá? É muito simples. O feminismo ele é tão enraizado em vários aspectos da sociedade e da nossa vida que a gente não percebe e reproduz esse discurso, né? Então a gente não se dá conta, né, de que está reproduzindo ali um discurso que é completamente político. Então essas mulheres muitas vezes se deixam levar por várias razões, por inúmeras razões. Seria irresponsabilidade minha se eu citasse aqui um motivo para as mulheres se tornarem feministas, porque não é um só. Existem vários, existem inúmeros. Mas todos eles, de fato, são motivos que levam as mulheres a acreditar que o feminismo é simplesmente uma luta por direitos iguais. É uma luta por igualdade. É um combate, né? É uma luta contra o patriarcado que oprime as mulheres, que faz as mulheres serem inferiores. E aí, a gente entra numa seara aqui muito curiosa. Toda vez que eu falo aqui no meu Instagram, não sou feminista, aí surge uma série de perguntas que são legítimas, eu entendo, né? Muita gente vem perguntar de maneira legítima. Ué, mas se você não é feminista, você é o quê? Eu sou uma pessoa normal, né? Eu sou uma pessoa normal. Ué, por quê? E aí a pessoa me diz, mas então como é que você vai defender os direitos das mulheres sem ser feminista? Como é que você vai defender que as mulheres não sejam mortas, né? Que não exista feminicídio, também fala sobre feminicídio no curso, sem o feminismo? Como que você vai defender a mulher de ser oprimida sem o feminismo? E existem várias coisas aí. Primeiro, não é isso que é o feminismo exatamente, né? O feminismo, como eu venho falando desde o começo dessa live, falo isso todos os dias aqui no meu Instagram e nessas histórias eu também falo, é um movimento político. Então, por ser um movimento político, uma teoria política, ele tem um objetivo político. E mais do que isso, você não precisa estar com o seu nome vinculado, você não precisa estar vinculado, associado a um movimento qualquer para defender uma coisa que é óbvia. Gente, mas enquanto ser humano, independentemente de ser mulher ou não, eu defendo a vida das pessoas. Enquanto ser humano, eu não quero que as pessoas sejam agredidas pelas suas características. Eu não quero que uma mulher seja agredida por ser mulher, assim como eu não quero que um homem seja agredido por ser homem. Então, não é isso exatamente que vai me enquadrar ali, que vai me colocar na caixinha como feminista. E é justamente por isso que acontece. Porque as pessoas acham que para você lutar contra essas obviedades, né, para você lutar contra a violência contra a mulher, você necessariamente tem que ser feminista. Mas as pessoas reproduzem isso, por quê? Porque não sabem que o feminismo é um movimento político, né, que tem uma finalidade política. Então, quando você entende isso, você entende que é essa finalidade política, muitas vezes não representa aquilo que você acredita, aí você entende por qual razão não dá para você defender o feminismo. E aí, falando um pouco mais sobre o objetivo do movimento feminista que eu falei no começo da live, mas por que você diz, Mário, o tempo inteiro que o feminismo ele quer acabar com a família? Porque isso é claro, tá? Isso não é um achismo, isso não é
um posicionamento meu, um entendimento meu, uma interpretação de Mariana. Isso é um fato. O feminismo ele bate de frente com a questão da família. A família para o feminismo, enquanto teoria política, eu vou repetir isso aqui o tempo inteiro para vocês não esquecerem que feminismo é política, tá? O feminismo, enquanto movimento político, ele vê na família a sua maior resistência. A família é a maior resistência. Não só do feminismo, mas de todos esses outros movimentos coletivistas que tentam, né, a partir da sua natureza autoritária e de impor uma realidade padrão ali para as pessoas, descaracterizar, né, o indivíduo. Ele tenta fazer com que o indivíduo não seja mais ele, mas seja agora parte de um coletivo. Então você não é mais Laísa, né, que acabou de comentar aqui, você agora é feminista, você é uma mulher feminista. Né? Então assim, quando a gente diz isso, que o feminismo ele tem a família como principal inimigo, a gente está querendo dizer que o feminismo entende, né, que enquanto a família existir como ela é, enquanto a família que por mais que tenha sofrido ao longo de todos os anos, né, toda a história da humanidade, tantos ataques, a família ainda é a instituição mais sólida que existe, ele não vai conseguir chegar no objetivo final. Então, para ele poder exercer de fato a sua função como um braço direito do socialismo, do marxismo, ele precisa passar pela destruição da família, ele precisa penetrar na família, ele precisa rachar a família. Então é justamente por isso que a gente vê hoje todo esse movimento, né, todo esse exercício que é feito para a gente desconstruir a ideia de família, para a gente desconstruir a família como uma instituição, né? E aí, como é que isso é feito, Mari? De diversas formas. A legalização do aborto, né? A luta pela legalização do aborto, a ideologia de gênero, a revolução sexual, colocar as mulheres e os homens como se eles fossem iguais. E aqui eu não estou falando de direitos, né? Eu não estou falando de direitos civis, né? Não estou falando da mulher poder votar como o homem vota. Eu não estou falando isso, estou falando de igualdade enquanto humanidade, né? Tratar as mulheres e os homens como se eles fossem iguais, né? E aí eu sempre brinco dizendo que se as mulheres e os homens devessem ser iguais, Deus só tinha feito um, né? Tinha poupado trabalho, tinha descansado mais um dia. Tinha ficado, né? Não precisava ter feito dois. Se era para fazer igual, ele tinha feito um só. Então o que acontece? Há um objetivo, de fato, de tentar destruir essa solidez que existe na família. E estamos chegando lá. Estamos conseguindo. Estamos não, né? O feminismo está conseguindo. A gente precisa ser resistência agora. A gente precisa parar e pensar, putz, não é uma coisa à toa, né? Quando o feminismo bate na tecla do divórcio, que nossa, que incrível o divórcio, nossa, que incrível o uso dos métodos contraceptivos, nossa, olha que incrível isso, aquilo, outro, não é simplesmente porque ele está pensando, nossa, a mulher, tadinha, ela é oprimida, ela precisa se libertar dessas amarras. Não, é simplesmente porque existe um objetivo único que é a destruição da família. Enquanto a família não for, de fato, destruída, desconstruída como ela é hoje, uma instituição sólida, quase que impenetrável, aí o feminismo não vai conseguir chegar onde ele quer. Ai, Mari, o que é que o feminismo quer? De maneira muito clara, muito objetiva, revolução. Esse é o objetivo. Se o feminismo é um braço direito do marxismo, o objetivo final do feminismo é a revolução. Isso, obviamente, eu vou explicar com muito mais detalhes, com a riqueza de conteúdo, e aí eu vou trazer, obviamente, inúmeras referências bibliográficas. Tudo que eu vou falar no curso, gente, vocês podem ficar tranquilos. A ideia desse curso é fazer com que vocês tenham argumentos, né? Então você não vai simplesmente saber o que falar, mas você vai saber onde está aquilo que você está falando. Então, eu vou oferecer para vocês todas as referências bibliográficas, né? Dos argumentos que serão utilizados aqui nesse curso para que você saiba debater sobre feminismo. Você precisa
ter esse acesso a esse conteúdo. Então tem uma lista incrível de livros para vocês lerem, tem uma lista incrível de conteúdo para vocês explorarem, porque tá tudo lá. E aí muita gente pergunta para mim, eu vou só tomar um gole de água aqui rapidinho que eu tô morrendo de sede. Muita gente pergunta para mim uma coisa interessante. Ah, mas você fala mal do feminismo baseado em quê? Né? Você fala mal do feminismo baseado em quê? Primeiro que eu não falo mal do feminismo, eu não estou nem aí para falar mal do feminismo. Eu estou falando a verdade do feminismo. Se é mal ou não, aí fica a critério de vocês. Inclusive eu até brinquei, né, quando eu falei que ia lançar o curso, que assim, o que eu vou falar no curso é a verdade. Se você vai continuar sendo feminista ou não, aí é um problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas qual é o ponto? Quando você entende isso e você acessa esse conteúdo, é muito difícil que você continue defendendo. Mas aí, respondendo a pergunta que as pessoas sempre me fazem aqui, né, de tipo assim, Mari, mas você só baseia, né, você se baseia em quê para falar essas coisas do feminismo? Eu me baseio em autoras feministas. Toda a referência bibliográfica que vocês vão ter, né, todos os argumentos que eu apresento sobre o feminismo no curso, e aí sobre todas as pautas, são argumentos que eu construí a partir da leitura que eu fiz de autoras feministas. Toda a minha bibliografia de estudo é uma bibliografia feminista. Eu só li autoras feministas até chegar à conclusão do que eu apresento aqui no curso. Depois disso, obviamente, eu li vários outros livros, várias outras pessoas falaram sobre esse assunto. Bruno acabou de trazer uma coquinha zero aqui pra mim, maravilhoso. Várias outras pessoas falaram, aqui, vocês perguntaram, já chegou, aqui é Express. Obrigada, meu amor. Várias pessoas falaram sobre feminismo por uma outra ótica depois, e eu li esses livros todos depois. Mas para eu formar essa bagagem que eu formei, que eu apresento aqui no curso, gente, eu só li autora feminista, o tanto que eu li de Simone de Beauvoir, meu Deus do céu. Então, assim, quando você estuda essas autoras feministas, você conhece a essência, porque você sabe que ali não tem manipulação. Porque pode ser que tenha, né? Se eu vou ler uma autora antifeminista, pode ser que ela tenha manipulado, não sei. Mas quando você bebe na fonte, e aí eu também falo muito isso aqui no meu Instagram, para que a gente beba na fonte, para que a gente pesquise na fonte, aí você entende que o buraco é mais embaixo, que as próprias autoras, as próprias influenciadoras, né, as próprias teóricas do movimento feminista foram as que deixaram muito claro o que era o feminismo. E a partir de muito tempo para cá, depois disso, as pessoas foram pegando pequenos recortes do que é o feminismo e usando aquilo ali como bem entendiam, né, como bem queriam. Mas quando você para conhecer o feminismo a partir das autoras feministas, você entende o que é o feminismo. Então, assim, é muito importante que vocês conheçam, mas que vocês bebam na fonte, que vocês vão conhecer isso a partir de quem de fato escreveu sobre isso, né? Que vocês entendam o que é o feminismo a partir das autoras feministas, das pensadoras feministas. Então, assim, gente, eu tenho certeza que é um curso que vai ser muito útil para vocês. O objetivo desse movimento com o curso é fazer com que vocês aprendam o que é o feminismo, é fazer com que vocês saiam desse curso entendendo muito mais desse tema. Claro, não é porque vocês vão fazer esse curso que não existe mais a possibilidade ou mais a necessidade de vocês estudarem o feminismo, de vocês lerem sobre o feminismo. Claro que não. É muito importante que vocês ainda façam isso, né? Vocês têm que fazer, vocês têm que ler, vocês próprios, né, cada um por conta própria, façam esse movimento de procurar entender. Agora, obviamente, o curso é um curso que vai oferecer para vocês os argumentos que vocês precisam. Vai oferecer para vocês o conteúdo que vocês precisam para vocês entenderem todas essas pautas. E eu queria, só para vocês terem um gostinho do que vai ter no curso, apresentar rapidamente o nosso conteúdo de aulas, né? Porque, assim, tem muita coisa boa mesmo, E muitos assuntos, acho que 90% 100% do que sempre me perguntaram aqui sobre feminismo está respondido nesse curso.
O objetivo era esse, era trazer as respostas. E aí eu preparei um conteúdo programático muito legal para vocês. Eu preparei aulas que são muito bacanas. Só para vocês entenderem, o objetivo do curso, gente, é ser um curso prático. Falei isso desde o começo, é um curso prático. Ou seja, vocês vão assistir essas aulas e vocês vão sair daqui sabendo. Vocês vão sair daqui prontos para debater sobre o assunto. Entendeu? A ideia é essa. Então, são quase 40 aulas e muito bônus incrível que eu vou falar para vocês aqui. Mas são quase 40 aulas, muito conteúdo, são 10 módulos de curso. Então, tem muita coisa. O primeiro módulo é um módulo onde a gente vai falar sobre a origem do feminismo. O que é o feminismo? Como surgiu o feminismo? O que é o protofeminismo que eu falei lá no começo? Quem foram as sufragistas? Quais são as ondas do feminismo? Quais são as vertentes do movimento feminista? Que eu não sei se vocês sabem, mas o feminismo hoje, né? Algumas feministas hoje já falam sobre mais de 20 vertentes do movimento feminista, né? E as feministas mais raízes ali dizem que não, que o feminismo é uma coisa só, mas eu explico tudo isso no curso. A gente vai conhecer também o termo, qual o significado do termo feminismo e dos símbolos do movimento feminista. Então, esse símbolozinho que vocês veem aqui no curso, né, que ele está sendo desintegrado na logo do curso, ele tem um significado. Eu explico esse significado também no curso. Então, o primeiro módulo é um módulo super introdutório, onde a gente vai conhecer a origem e o que é o feminismo. No segundo módulo, eu vou falar sobre feminismo e política. Aqui o bicho começa a pegar, porque a gente vai entender que o feminismo, isso na primeira aula, é um movimento político de esquerda e para a esquerda. Já falei um pouco sobre isso aqui. A gente vai entender como se deu a participação da mulher na política e o direito ao voto, né? Como é que tudo isso aconteceu. A terceira aula desse segundo módulo é uma aula muito interessante, que ela diz o seguinte: como as mulheres são privilegiadas e não oprimidas. Pelo menos enquanto a gente fala aqui de Ocidente, é isso, tá? As mulheres são muito mais privilegiadas do que oprimidas. E eu explico isso no curso. No terceiro módulo, a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem curiosidade, que é feminismo e capitalismo. Então a gente vai entender como o capitalismo libertou as mulheres, como se deu a entrada das mulheres no mercado de trabalho, diferença salarial entre homens e mulheres. Você caiu nessa? Então na aula eu vou te explicar o que de fato acontece. Será que existe mesmo uma diferença salarial entre homens e mulheres com as mesmas condições que exercem a mesma função? Tá, e como é que essas pesquisas são feitas? Quais são as interpretações para essas pesquisas? Há uma manipulação ou não nesses dados? Tudo isso a gente vai aprender nessa aula. Depois disso, a gente vai entender uma outra coisa muito legal, que é como as empresas se renderam às pautas feministas. Eu falei lá no começo que se você chega na C&A, na Riachuelo, tem lá uma camisa, né? O futuro é feminista, Go Power e todas essas outras coisas. Por que essas empresas fazem isso? O que levou essas empresas a se renderem à pauta feminista? Por que a gente vê hoje, né, empresas multinacionais, bilionárias, se rendendo à linguagem neutra? Por que isso acontece? Então eu explico isso nessa aula. No quarto módulo, eu vou falar sobre feminismo e religião. Um outro assunto que é muito, 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 muito interessante. Porque aqui a gente vai falar sobre a relação do feminismo com o cristianismo, ou seja, uma feminista pode ser cristã? Será? Vamos entender isso aí. O feminismo e o islamismo, que é quase que um silêncio de velório, né? Um silêncio de funerária isso aqui, porque não se fala. O feminismo quase não fala sobre a situação das mulheres no Oriente Médio. A gente vai entender isso também. Submissão da mulher. A Bíblia é machista? Será que a Bíblia é machista? Então, a gente vai tentar entender isso também. E uma outra coisa, que é bruxaria, misticismo e outros temas, né, outras doutrinas religiosas
que o feminismo acabou abraçando. A gente vai entender isso também. Aí vamos para o módulo 5, feminismo, família e sexualidade. Aqui a gente vai entender o que eu falei sobre destruição da família, que não é uma teoria da conspiração. A gente vai conhecer sobre aborto, a gente vai conhecer sobre ideologia de gênero, a gente vai conhecer sobre a revolução sexual, sobre pornografia, vai entender também casamento, maternidade e o divórcio sob o olhar feminista. Depois a gente vai falar sobre feminismo e sociedade. Aí vem a questão do meu corpo, minhas regras, a degradação da mulher. Os homens também têm aula só para homens aqui. Patriarcado, machismo, misandria. Vamos falar sobre cultura de estupro. Faz sentido falar de cultura de estupro aqui no Ocidente? Existe cultura de estupro? Ou isso é mais uma narrativa que o feminismo jogou aqui pra gente? A violência contra a mulher, vamos falar sobre isso. Lei Maria da Penha, feminicídio, tudo isso eu vou citar no curso, tudo isso eu vou explicar no curso. A gente vai conhecer também os movimentos sociais, o Me Too, a Marcha das Mulheres, a Primavera Feminista, todos esses movimentos que estão aí, ó, a todo vapor, a gente também vai conhecer. 7º módulo é um módulo onde a gente vai falar sobre feminismo e linguagem. Então a gente vai conhecer a manipulação da linguagem por causa do feminismo. A gente vai conhecer feminismo, né? Muita gente já ouviu. Ai, gente, eu não sou feminista, né? Eu não sou feminista, eu sou feminista. Essa mulher não é feminista, ela é femista. Será que isso existe? Será que feminismo existe? Empoderamento, sororidade. O que danado é isso? Por que se usa isso? Qual a origem desse negócio? O que é sororidade? O que é empoderamento? Por que se fala tanto nisso? Aí a gente vai falar sobre interrupting, mansplaining também. Ai, a mulher foi interrompida. Isso é mansplaining. Vamos falar sobre linguagem neutra, né? Uma forma de controle. Vamos falar sobre lugar de fala dentro do feminismo. Será que vocês nunca ouviram sem útero, sem opinião, quando o homem dá qualquer opinião sobre feminismo? Aí a gente vai para o 8º módulo. As mentiras que o feminismo te contou, né? Primeira aula, vamos falar sobre o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que não foi como vocês acham que foi. Vamos falar sobre o feminismo foi o que possibilitou as mulheres de escrever, de estudar. Foi o feminismo que permitiu que as mulheres dirigissem. Foi por causa do feminismo que as mulheres puderam usar calça. Foi por causa do feminismo que as mulheres puderam usar pílula anticoncepcional? Será? Então a gente vai desmistificar todas essas histórias todas. E aí, vamos falar também assim, as mulheres devem tudo ao feminismo? Tem essa resposta no curso. No 9º módulo, a gente vai falar sobre feminismo e as mulheres. Aí a gente vai conhecer aqui mulheres feministas que você precisa conhecer. Então a gente vai falar sobre Simone de Beauvoir, a gente vai falar sobre Emmeline Pankhurst, a gente vai falar sobre Shulamit Firestone, a gente vai falar sobre várias mulheres que são muito importantes para o feminismo, para a construção do pensamento feminista ao longo da história, mas que muita gente não conhece, né? Que muita gente não faz ideia de quem elas eram, de qual a história dessas mulheres. E aí, já que a gente vai conhecer as mulheres feministas, a gente precisa também conhecer as mulheres não feministas, porque elas também são importantes. Por que será que o feminismo não abraça Margaret Thatcher? Por que será que o feminismo não fala de Ayn Rand? Por que será que o feminismo não fala da Rainha Elizabeth, de Maria Leopoldina? Por que será? Então a gente também vai conhecer grandes mulheres que são completamente desprezadas pelo movimento feminista. E aí também a gente vai aqui conhecer a beleza e os padrões sociais, a gente vai entender a relação do feminismo com a beleza, com a estética, essa coisa dos padrões sociais, gordofobia, tudo isso está incluso. E também vamos falar sobre o movimento antifeminista, afinal toda ação gera uma reação, né? Surgiu aí, nas últimas décadas, um movimento antifeminista, que é uma contraposição ao movimento feminista. Então, a gente também vai conhecer esse movimento. E para encerrar o curso, não para encerrar, porque tem muito bônus que eu vou falar já já, mas o último módulo é, beleza, entendi tudo isso, mas e agora? O que é que eu faço? E agora você vai entender como e por que lutar contra o feminismo. Essa aula, na verdade, é um guia para adolescentes, adultos, pais, mães e homens. Então, essa é a ideia. Esse é o nosso conteúdo programático do curso. Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. A ideia é fazer com que vocês saiam daqui, de fato, sabendo
como argumentar sobre o feminismo, conhecendo o feminismo, sabendo o que é o feminismo, para vocês poderem entrar numa discussão sobre esse tema, para vocês poderem também levar essa informação para outras pessoas, né? Porque não é só pegar a informação e guardar consigo, vocês precisam disseminar essa informação. Então, essa é a ideia. Aí, gente, falamos aqui do conteúdo programático do curso. Claro que não é só isso, tem muito bônus, né? A gente vai falar sobre a história de algumas mulheres que são muito importantes. Então, vai ter uma série dentro do curso com várias mulheres. Eu vou entrevistar várias mulheres incríveis que têm uma história de sucesso nas suas vidas profissionais ou nas suas vidas enquanto mães, educadoras, mães homeschoolers, enfim, enquanto esposas. A gente vai conhecer várias mulheres. Eu não vou falar ainda essas mulheres, mas ao longo desses dias eu vou contando tudo para vocês, vou contar quem são essas convidadas. E o que acontece? São mulheres que têm muito a acrescentar. Então é uma série de entrevistas que eu vou fazer com muitas mulheres, mulheres que eu tenho certeza que, assim como eu, vocês são muito fãs. Mulheres aí, ó, mulher com 3, 4, 5, 6, 7 filhos, dona de casa, que cuida das crianças e que não se curva ao pensamento feminista, que não se curva ao autoritarismo do feminismo. Mulheres que são muito bem-sucedidas nas suas áreas, empresárias de sucesso, que não se vitimizaram por serem mulheres, que não caíram na narrativa do movimento feminista. Então a gente tem uma série de entrevistas com mulheres que são fantásticas, mulheres que servem de inspiração para a gente, mulheres que têm muito a contribuir com as suas histórias. Fora isso, aí tem uma coisa muito legal, que a gente precisa conhecer o movimento feminista e o que o movimento feminista provoca na vida dessas mulheres do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Então a gente vai ter uma entrevista com um psiquiatra, um terapeuta, que vai também falar sobre o feminismo. Ele também vai explicar como o feminismo pode comprometer o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade, como pode comprometer os nossos relacionamentos com outras pessoas. Então, tudo isso está incluso como bônus, um bônus muito interessante que eu fiz para vocês no curso, e tem muito mais coisas que eu não vou falar agora, eu vou contando para vocês ao longo, que é para fazer surpresa. Mas tem muita coisa boa, tenho certeza que vocês vão gostar. E tem uma coisa que eu queria já falar antes da gente encerrar essa live, que é para vocês correrem quando saírem daqui e comprarem o curso. As 100 primeiras pessoas que se inscreverem, as 100 primeiras, tá? 100 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar um kit todo personalizado do curso, super bonitinho. Um caderninho para você fazer suas anotações, uma canetinha lá com a marquinha do curso. As 100 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar esse kit do curso Desconstruindo o Feminismo. Além disso, as 1000 primeiras pessoas que se inscreverem no curso vão ter acesso a uma live de tirar dúvidas, ou seja, depois que o curso terminar, vocês vão pegar as suas dúvidas que ficaram, se é que tenham ficado dúvidas, porque o objetivo do curso é exatamente não deixar dúvidas, mas pode ser que aconteça. Então, as primeiras 1000 pessoas que se inscreverem no curso vão ter acesso a uma live Tira Dúvidas comigo, onde eu vou tirar, esclarecer todas as questões que ficaram pendentes para vocês. E aí, gente, agora é correr e comprar. Valores, vamos lá. Por que eu demorei para falar o valor do curso? Primeiro, porque eu queria fazer um valor e a minha equipe queria que eu fizesse outro, mas eu venci, então eu consegui fazer o curso super barato, mas eu já adianto para vocês que é a primeira e a última vez que eu faço o curso com esse preço. Ele vai custar R$297, só isso, R$297, 297, 12 vezes de alguma coisa aí muito barata, R$24 e pouco. Eu sou péssima de matemática, né, gente? Sou de humanas. Mas, enfim, o que eu entendo de feminismo, eu não entendo de matemática. Então, assim, o curso é super barato, R$297. Você pode parcelar em 12 vezes, sem juros. Você pode comprar no cartão de crédito, em 2 cartões de crédito. Você pode comprar no boleto, você pode fazer um Pix. Eu só não aceito pagamento com corpo, porque aí não dá, né, gente? Vocês não precisam vender um rim pra mim, me dar um rim que eu não quero, uma córnea. Não aceito. Mas dá pra vocês fazerem o pagamento em até 12 vezes sem juros. Fica 12 parcelas de 20 e poucos reais, muito barato, mais barato do que uma pizza, mais barato do que um lanche do McDonald's, tem nem desculpa. Então, assim, é a primeira e a última vez que eu faço o curso com esse preço,
porque eu tenho certeza que esse curso vale muito mais. Se vocês assistiram a live até aqui, vocês sabem a quantidade de conteúdo que tem no curso. Vocês viram a quantidade de conteúdo que tem no curso, que eu preparei com muito carinho, com muita dedicação, para vocês saírem desse curso sabendo o que é feminismo, preparados para debater sobre feminismo. Então, o curso não vale isso. O curso vale 3, 4 vezes mais do que isso, mas essa é uma oportunidade incrível para vocês comprarem. Beijo e corram lá. Tchau!